Será que as ações da Gerdau, CSN e Usiminas estão baratas? Será que a queda recente pode ser uma oportunidade, se o mercado exagerou ou não? Se você quer saber, confira esse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando, e hoje estou com vocês aqui para fazer mais um vídeo da nossa série Ciladas ou Barganhas, dessa vez para responder as centenas de perguntas aí que nos fizeram nos últimos dias, especialmente sobre as empresas de metalurgia, siderurgia e também pegar uma parte de mineração aqui com a CSN. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais as ações vocês queiram que nós comentemos no próximo vídeo. Acho que é importante sempre, né, pessoal, contextualizar um pouquinho o que vem acontecendo nesse setor de siderurgia, até para a gente entender o momento das empresas, tá? Vale a pena lembrar que esses resultados ali de 2022, principalmente, foram os melhores resultados em anos das empresas, né? Elas conseguiram recuperar o que elas tinham perdido lá na crise de 2008. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, era a produção das empresas, isso aqui é a produção de aço no Brasil em 2008, né? CSN, Gerdau e Usiminas, e a queda grande que nós tivemos com a questão da crise, né? Então, pegou as empresas no contrapé, elas estavam muito alavancadas e só conseguiram melhorar bem, diminuir ou acabar com o endividamento, né? Agora com os resultados aí de 2022 e de 2023. Então, é um contexto diferenciado que essas empresas têm, e isso vale a pena a gente lembrar, porque nos relembra que esse mercado é cíclico, né? Essas empresas têm ciclicidade, então é normal, né, ter bons períodos e períodos ruins, e isso vai nos ajudar sempre para avaliar múltiplos ou se os dividendos podem continuar sendo altos ou não, tá? E a partir da pandemia nós tivemos um crescimento ali, até foi surpreendente na época da construção, né, a partir ali de meados de setembro, outubro de 2020, e os preços começaram a disparar. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, foi um anúncio feito lá em 2021, que as siderúrgicas reajustaram o preço em até 18%. E só para vocês terem uma ideia, entre julho de 2020 e outubro de 2021, o vergalhão da Gerdau aumentou quase 92%. Então isso mostra, né, como aconteceu com as outras empresas também, que elas ganharam dinheiro pra caramba. Ou seja, a base de comparação em relação a resultados é muito forte. Então já era esperado que os resultados de 2023, 2024 sejam mais fracos. Isso não quer dizer que é ruim, pessoal, é normal, justamente porque esse setor aqui é bastante cíclico. Claro que a gente tem outras questões de curto prazo também que podem ajudar a impactar. Tem muito aço sendo importado, então as empresas que dependem mais do mercado interno, como é o caso da Usiminas, acabam sofrendo mais. Né? A China produzindo aço, mesmo com a economia crescendo pouco, isso derruba os preços, o minério em queda, né? A gente tem a pressão aí sobre o preço do aço também. Então tem todas essas questões de curto prazo que acabam trazendo essa pressão extra. A gente entende que, óbvio que, apesar de já esperarmos resultados mais fracos, é um pouquinho exagerado essas quedas que vêm ocorrendo aí, mas enfim, isso aí faz parte do mercado, e depois eu vou mostrar para vocês como essas empresas, como essas ações aqui estão baratas, né? E mesmo a gente tendo a nossa preferência, que é a Gerdau, a gente não entende que nenhuma delas é algum tipo de cilada, né? No caso da Usiminas, ela depende mais do mercado interno, então ela tem uma posição mais fragilizada no nosso entendimento no longo prazo. A CSN tem a vantagem de ter a CSN Mineração, mas a CSN tem um DNA muito forte de alavancagem, a gente já comentou algumas vezes sobre isso, e agora que as empresas desalavancaram, a gente não acharia que seria interessante alavancar mais. E a Gerdau, por outro lado, né, quando a gente olha em relação às outras empresas, foi a que se reestruturou melhor após a crise de 2008, né? Ela tem uma posição estratégica na América do Norte, hoje representa em torno de 35% da geração de caixa, a parte de aços especiais, grafeno, joint venture com a Randon, né, para locação de veículos pesados, a parte de aços especiais para carros elétricos, tem o Juntos Somos Mais para material de construção. Então a gente entende, né, que em termos fundamentalistas, em termos qualitativos, a Gerdau é mais interessante do que as outras. Eu não estou falando em recomendação, nem o que vai subir ou cair, né, mas sim a gente entende que a Gerdau está mais bem posicionada, principalmente se a gente tiver aí uma piora, né, dos resultados das empresas
aí nos próximos trimestres, tá? Mas como eu falei, é normal, né, os resultados não virem aí tão fortes. Antes da gente olhar aqui os múltiplos das empresas, né, eu quero só deixar para vocês dois presentes o nosso cupom, o nosso relatório grátis, onde investir em 2024, bastante interessante, vai estar aqui na descrição, e também o nosso cupom virada 2024, nós postergamos, né, agora com desconto aí de 35% para as assinaturas Full Trader e carteiras Capitalizo, válido até o próximo dia 20 de janeiro, uma oportunidade para assinar as melhores recomendações com os menores preços do mercado. E aqui nós temos, né, a tabela que tem alguns múltiplos e tem alguns dados das empresas aqui, das ações. Lembrando que a Gerdau tem a Metalúrgica Gerdau, que é a holding, e tem a GGBR, que é a operacional. Antigamente, a Gerdau tinha outros ativos, tinha banco, enfim, mas hoje o ativo operacional da Metalúrgica é a GGBR. A maior parte do controle da empresa está na Metalúrgica Gerdau. Em algum momento eles podem fazer alguma reestruturação. Então, entre se posicionar em GGBR ou Goal, a gente acha mais interessante se posicionar em Goal. Outra coisa interessante que aconteceu, que nos últimos 12 meses, a Goal ela caiu mais da Goal 4 do que a 3. Né? Tanto que antes o yield da Goal 3 era maior, porque o preço de tela dela era mais baixo, e hoje ultrapassou. Né? Inclusive, nós tivemos um bom pagamento de dividendos aí recentemente por parte da Goal 4. Esses yields aqui são sustentáveis, pessoal? Não, né? Não tem como a Gerdau ficar pagando 15, 16% de dividendos aí todos os anos. É claro que agora ajudou um pouco com a queda das ações, né? Mas o resultado vai diminuir ao longo ou vai crescer menos a empresa, né? Os resultados vão vir, como eu falei, mais fracos. Então não tem como o pessoal ficar projetando yield de 15%. Se ela pagar 7, 8%, aí já vai estar bom, excelente, tá? E aqui a gente vê, né, pessoal, em relação a esse ano, né, uma queda de 7% na Goal 13 e 8% na Goal 4. Claro que vai variar um pouquinho do momento que vocês estão vendo esse vídeo. Em termos de PL, baratas ações, né, 3,9, 3,7. PVP também operando bem abaixo do valor patrimonial, o que até é comum nesse setor, mas operando inclusive abaixo da média. E aqui a operacional, né? A gente vê a GGBR4, que é a que tem mais liquidez, acabou sofrendo mais, 26% de queda em 12 meses contra 13 da 3, né? Esse ano também caindo mais. E ela tem aqui, apesar da queda maior, né, tem os múltiplos um pouco mais elevados, tanto em termos de PL quanto em termos de PVP, e nós não tivemos aqui um pagamento tão bom de dividendos como no caso da Goal. Como eu falei, né, o controlador da empresa tem a maior posição lá, então é mais interessante nesse sentido, destacando, né, que entre as ações da Gerdau, a Goal aqui, a Goal 4 seria mais interessante até pelo pagamento maior de dividendo, tá? Que pode se manter em relação a ela pagar mais do que as outras, tá? Porque esse yield aqui, ele deve diminuir, como eu comentei. Já no caso da Uzi Minas e da CSN, elas tiveram prejuízo, então os PLs aí estão negativos, tá? Mas normal também, né? Os resultados, a tendência já era vir mais fracos, né? Claro que a CSN tem essa vantagem dos resultados da CSN Mineração. A gente tem que ver só o que a CSN vai fazer, se vai se alavancar, se não vai, né? Sempre fica aquele suspense. E a mesma coisa aqui, né? O resultado bastante ajudado aí pela parte de mineração, né, que pode continuar pagando bons dividendos, né? A CSN pode sim, considerando o preço atual da ação, ter um yield mais próximo aí a 2 dígitos, e a Uzi Minas, na nossa avaliação, é aquela que é mais complexa porque ela depende muito do mercado interno, tá? De qualquer forma, ajustou bem a situação aí nos últimos anos e é uma excelente empresa também, assim como o caso da Gerdau e da CSN, tá? E, inclusive a Uzi Minas aqui nos últimos 12 meses subiu, né, 7% e 13%, e a CSN com uma alta de 20%, né? Por isso que nem o fato da gente gostar mais de uma ação de uma empresa não quer dizer que a ação vai subir mais ou menos, né? A que a gente mais gosta, que é a Goal, ela é o 20%, enquanto a CSN subiu 20%, né? Então isso vai acontecer, sim, né? Isso faz parte, né? Até porque a variação de mercado não depende da gente, mas escolher aqueles ativos que, no nosso entendimento, são mais bem protegidos e tem mais potencial depende, por isso que a gente gosta mais da Gerdau, mas como eu falei, as três empresas bastante interessantes. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, tem as assinaturas, o relatório de performance com os resultados de todas as nossas estratégias, é só clicar lá em cima, aí vocês vão ver que tem um vídeo, tem um gráfico explicativo, e eu lembro a todos, né, pessoal, Capitalismo tem os melhores resultados do mercado,
tudo feito de maneira transparente, independente, focado nos resultados de vocês e também com o melhor atendimento. Por isso, em caso de dúvidas, nos chamem. Podem mandar um e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar uma mensagem, um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.